Sim, concurseiro, sou o Mestre Mário e você está no CIEX. Seja sempre bem-vindo ao nosso canal. Você já consegue visualizar aqui na nossa tela o tema da nossa aula de hoje, Banca Sebrasp. Vou trazer a resolução de questões retiradas das provas aplicadas recentemente por essa banca. Também vou trazer a explicação dos assuntos mais cobrados nos editais da Banca Sebrasp. Inscreva-se neste canal e vamos à nossa aula de hoje. Considerando os aspectos linguísticos do texto precedente e as ideias nele veiculadas, julgue o item que se segue. No trecho, utiliza a linguagem pejorativa ou discriminatória em referência a. Então, na correção das questões, no meu preparatório de português específico da Banca Sebrasp, inclusive, há um módulo lá das questões de múltipla escolha e também das questões certo ou errado. Na prova da Sebrasp só aparece esse trecho em negrito. Aí o que você precisa fazer? Voltar ao texto, então eu já trago toda a passagem aqui para que vocês compreendam. Então, na hora da prova, façam isso também. Primeiro período do texto, a inserção do sinal indicativo de crase no vocábulo a seria gramaticalmente incorreta. Então, o que está falando? Eu poderia ou não colocar a crase aqui. Olha aqui. Se é em referência a alguma coisa. Então, o nome, referência, exige a preposição a. Agora, o que é a crase? Então, é importante você compreender que para que exija a crase, o termo anterior tem de exigir a preposição a e o termo seguinte ter o artigo definido feminino a. Então, a crase é a junção desses dois as. Aí você observa aqui, em referência a uma. Ok, tem o a exigido por referência? Tem. Mas tem o outro a? Não possui o artigo definido feminino a. Aqui nós encontramos o quê? É em referência a uma pessoa ou grupo. Aqui nós vamos ter um artigo indefinido uma. Eu não uso crase antes dos artigos indefinidos. Antes do artigo definido, aí sim. Na realidade, não é antes. É a junção da preposição exigida pelo verbo ir, neste caso aqui. Observe aqui a preposição exigida pelo verbo ir, mais o que? Neste caso aqui, o artigo definido feminino a, que vem acompanhando o substantivo no feminino. Então, aqui vem falando que seria gramaticalmente incorreto. Eu colocar a crase aqui estaria incorreto? Perfeito, estaria. Eu não poderia usar, porque eu não uso a crase antes de artigo indefinido. Para eu usar a crase, eu preciso ter esses dois as. A preposição exigida pelo termo anterior, mais o artigo que vem acompanhando o substantivo no feminino, como é o caso de praia. Conseguiu compreender, então? Então, importante você compreender o enunciado e depois resolver a questão. Se eu colocar a crase que estaria incorreto, perfeito, estaria incorreto. Não poderia colocar. Sim, concurseiro, conheça o meu preparatório de português Sebrasp. Aqui estão os módulos, questões comentadas por assunto de múltipla escolha. Você vai fazer prova de múltipla escolha Sebrasp? Aqui está a lista de questões por assunto. São todas questões muito recentes. Temos também as questões comentadas por assunto certo ou errado. Vai fazer prova Sebrasp certo ou errado? Aqui está a nossa lista com todos os assuntos cobrados no edital. Aqui estão as aulas teóricas. Você observa a quantidade dessas aulas que tem a explicação do conteúdo e a resolução de questões sobre cada um desses temas. Nós temos também ainda a resolução das provas recentes aplicadas pela Sebrasp de múltipla escolha, de certo ou errado, e temos simulados exclusivos para vocês. Acesse o nosso site, venha fazer parte da turma da aprovação com o mestre. A forma verbal, assim há menos plantas. Observe aqui, menos. Quarto período do quarto parágrafo poderia ser substituída mantendo-se a coerência e a coesão gramatical. Então, eu preciso observar quando fala lá, assim há menos plantas. Este há aqui, eu poderia substituir por podem haver.
Poderia ou não? E aí ainda teria a coerência e a correção gramatical do texto? É isso que está falando. Resumindo, eu poderia substituir o a por podem haver? Primeiro ponto, você precisa identificar se este a ele é o quê? Um verbo impessoal. Assim há menos plantas. Assim existem menos plantas. Opa! Primeira coisa que você vai fazer é colocar aqui. O verbo haver pode ser substituído por existir? Se puder, ele é um verbo impessoal. Quais são os verbos impessoais mais cobrados pela Sebrasp? Observe na minha explicação. Agora já trago aqui a parte mais importante. É clássico isso daqui, caro concursando, na sua prova, independente da banca que for, se tiver concordância verbal, provavelmente terá o verbo haver no sentido de existir. São os denominados verbos impessoais. Impessoais que não são conjugados em todas as pessoas, são os verbos defectivos. Mas vamos falar numa linguagem mais simples. Então, o que você vai observar? Apareceu o verbo haver, tente substituí-lo por existir. Aí você vai se lembrar de que verbo haver no sentido de existir, ele é impessoal. Ele é empregado somente na terceira pessoa do singular, correto? Então, voltando aqui, observe. Os verbos impessoais são aqueles flexionados apenas na terceira pessoa do singular. Eles não, nessa oração, não haverá sujeito. Ah, mestre, então é oração sem sujeito? Perfeito. Quais são os mais cobrados? Aqui eu trago todos esses impessoais aqui dentro de concordância. O verbo haver no sentido de existir. Então, apareceu o verbo haver na sua prova, a primeira coisa que você vai fazer é vir aqui e escrever. Pode substituir por existir? Então, houve muitas guerras. Existiram muitas guerras. Verbo haver no sentido de existir, ele é impessoal, ele não vai para o plural. Nada de houveram muitas guerras. Deve haver muitos aprovados. Devem existir. Este haver pode ser substituído por existir. Pode ser substituído por existir, você já sabe. Então, pode ser substituído por existir impessoal. Mas aqui o que importa é o auxiliar. Aí eu sempre falo com os meus alunos, se o técnico não escala determinado jogador, o seu auxiliar também não. Ou seja, se o verbo principal ele é impessoal, o seu auxiliar também será. Então, o correto é deve mesmo no singular haver muitos aprovados no concurso. As pessoas haviam falado. Está correta essa frase? Eu já trouxe por quê? Pode ser que apareça também o verbo haver quando ele for auxiliar, como é aqui, aí você vai identificar aqui um verbo no particípio, correto? Então, se ele vier acompanhando o verbo no particípio e puder ser substituído por tinham, aí ele vai ser flexionado normalmente. Aqui ele não está no sentido de haver, ele não está no sentido de existir. As pessoas existiam falado isso? Não, você já consegue identificar que não dá certo. Então, quando aparecer haviam, puder ser substituído por tinham, e aí o verbo próximo estiver no particípio, você vai flexionar normalmente. Nós temos aqui também o quê? O verbo fazer quando estiver indicando o tempo passado. Faz 2 anos, isso daqui também as bancas cobram muito. Faz 2 anos que moro aqui. Faz 2 horas que estou esperando pelo atendimento médico. Então, o verbo fazer indicando o tempo passado, ele é impessoal, empregado somente na terceira pessoa do singular. E os verbos que indicam fenômeno da natureza também são verbos impessoais empregados na terceira pessoa do singular. Oração sem sujeito, não possui sujeito essa oração. Faz belas tardes de sol, olha aqui, sol no verão, fenômeno da natureza. Você observa que o verbo fazer ele foi empregado no singular. E agora, choviam copos descartáveis na cabeça do juiz. Não seria chovia? Por que aqui está no plural? Porque aqui foi empregado em sentido figurado, no sentido conotativo. Quando esses verbos relacionados aos fenômenos da natureza forem empregados no sentido figurado, serão flexionados normalmente. Serão impessoais somente se forem utilizados no seu sentido literal próprio, relacionado aos fenômenos da natureza.
Compreendido aqui o verbo impessoal haver, então eu já vi, se pode substituir por existir, ele é impessoal. Se ele é impessoal, ele vai ser sempre empregado na terceira pessoa do singular, correto? Terceira pessoa do singular. Então eu não poderia falar houveram muitas guerras, hão menos plantas, houveram, então, haverão menos conflitos, nada disso. Verbo haver, no sentido de existir, ele é impessoal, sempre empregado na terceira pessoa do plural, na terceira pessoa do singular, como acabei de explicar para vocês. Ok, agora aqui está falando, eu poderia, assim podem haver menos plantas? Não poderia, por quê? O que vai acontecer? Se eu tenho o verbo haver impessoal, essa impessoalidade será transferida para o seu auxiliar. Eu sempre brinco. Se o técnico não escala determinado jogador, o seu auxiliar também não vai escalar. Ou seja, se o verbo principal ele é impessoal, ele vai transferir essa impessoalidade para o seu auxiliar. Então, está falando, eu poderia substituir por podem haver? Não poderia, está errado. Então, o correto seria, assim pode haver menos plantas. Porque se o principal é impessoal, o seu auxiliar também será. Haveria prejuízo da correção gramatical, ou seja, estaria errado se inserisse uma vírgula após 387. Então, aqui, segundo período do segundo parágrafo. Então, eu vou lá e busco toda a passagem para vocês. É assim que eu faço lá no meu preparatório de português, Sebrasp. Então, haveria prejuízo, estaria errado se eu colocasse uma vírgula aqui? Está certo ou errado? Então, vamos ver. Em relação ao custo processual, no ano 2015, por exemplo, cada brasileiro desembolsou R$ 387 para manter. Então, você observa aqui que aqui eu tenho o sujeito, depois eu tenho o verbo, e aqui também você observa que aparece o quê? O para manter é uma oração subordinada adverbial final. Oração subordinada adverbial. Quando ela vem depois da oração principal, o uso da vírgula é facultativo. Então, eu poderia ter uma vírgula aqui, como coloquei, e poderia não ter. Então, aqui fala que estaria errado se eu colocasse uma vírgula. Errado, eu poderia colocar. Por quê? Quando a oração subordinada adverbial vem depois da oração principal, o uso da vírgula é facultativo. Poderia ter e poderia não ter, correto? No primeiro parágrafo, o referente da forma pronominal sua é justiça restaurativa. Eu preciso verificar, então, quando eu falo aqui, olha aqui, para fortalecer a sua implementação. Elemento coesivo. Então, aqui o que você observa? A implementação de quem? Então, eu trouxe aqui a passagem que vem. Servidores públicos e entusiastas da justiça restaurativa que buscam disseminar e fortalecer a sua implementação. A implementação de quê, caro concursando? Da justiça restaurativa. Então, aqui é elemento coesivo. Para evitar a repetição, vem para substituir um termo que já foi citado anteriormente. Isso que eu explico nas minhas aulas de redação, no meu preparatório também de redação, para fortalecer a sua implementação em nível institucional. Então, o referente dessa forma pronominal, aqui você já consegue identificar, neste caso aqui, o pronome possessivo sua. É justiça restaurativa? Certinho, olha aqui. Então, eles estão querendo disseminar e fortalecer a implementação de quê? Da justiça restaurativa. Então, está correto. A respeito dos aspectos linguísticos do texto, julgue o item a seguir. Vamos ver aqui. No segundo parágrafo, a correção e a coerência do texto, então, ficaria correto? Ficaria coerente? Seriam mantidas caso o termo associado, já falei com vocês, na prova só aparece aqui. O que você faz? Volta lá e encontra a passagem. Fosse flexionado no feminino, associada de forma a concordar com soneca habitual. Então, estaria correto se eu substituísse associado por associada? É isso que a gente precisa ver. Então, vamos observar.
A soneca habitual foi relacionada a um maior volume total do cérebro que está associado a um menor risco. Primeiro, o que está associado? Maior volume total do cérebro. Então, observe aqui. O maior volume total do cérebro está associado ao menor risco de demência e outras doenças. Então, você precisa observar aqui quando vem lá. O que está associado? Então, está associado aqui um maior volume total do cérebro. Você identifica que seja predicativo do sujeito, que seja uma adjunta adnominal, né? Que seja um adjetivo, que ele vai concordar em gênero e número com um substantivo. Primeiro ponto é identificar, olha, ele está se referindo a quê? Ele está associado a quê? A um maior volume total do cérebro. Eu poderia vir aqui e colocar associada, olha aqui. A soneca habitual foi relacionada a um maior volume total do cérebro que está associado. O que está associado? Maior volume, eu não poderia falar. Associada. Então, aqui está falando o quê? A correção e a coerência seriam mantidas? Está errado. Não seriam mantidas. Por quê? Porque, neste caso, eu não poderia usar associado. O que está associado? Maior volume do cérebro. Caro concursando, agora faço a correção das questões SEBRASP de múltipla escolha. Como no meu preparatório de português, temos um módulo lá, contemplando todos os assuntos que aparecem no edital de múltipla escolha. Depois, outro módulo com todos os assuntos contemplados no edital das questões de certo ou errado. Vamos lá. A correção gramatical do quarto parágrafo do texto, no que concerne à concordância verbal e nominal, seria mantida caso se substituísse. Então, eu poderia substituir age por agem e estaria correto? É isso que vem falando a questão. Serão interpretados e compartilhados por será interpretado e compartilhado. Então, eu poderia substituir e ficaria correto? São apreendidos por é apreendida, influenciam por influencia. Primeiro ponto, para você identificar o sujeito do verbo, você vai fazer a pergunta. Por exemplo, influencia. Quem influencia? O que influencia? Aí você faz a pergunta com o verbo e identifica o sujeito. Vamos aqui ao terceiro período verificar quem é o sujeito de influencia. Lembre-se de que o verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Sujeito no plural, verbo no plural. Da mesma forma, o sujeito no singular, verbo também no singular. Então, voltando aqui, observe aqui a passagem influenciam. Aí você vai fazer a pergunta, o que influencia? Então, vamos ver aqui. Age em relação aos demais. Aqui nós já temos, vamos encontrar o sujeito do verbo influenciar. As bagagens aprendidas por cada comunicador influenciam a forma como vão se comunicar. O que influencia? A forma como vão se comunicar um com o outro. As bagagens. Então, olha o núcleo do sujeito aqui. As bagagens aprendidas influenciam. Então, aqui eu tenho um sujeito no plural. Se tenho um sujeito no plural, o verbo precisa estar no plural. Então, eu não poderia falar as bagagens influencia, não, porque o verbo concorda em número e pessoa com o sujeito. Então, olha o número aqui, bagagens no plural, o verbo também no plural. Então, já ilustrei e também descarto, porque aqui estaria falando, aqui vem falando, estaria correto se eu substituísse. Não estaria. Vamos ver, age por agem. Então, vamos já identificar aqui. Quem age? O que age? Aí nós precisamos verificar aqui, observe. Os diversos modos de comunicação são aprendidos ao longo da história de vida de cada sujeito e influenciam a maneira como cada um age em relação aos demais. Então, cada um, qual é o sujeito do verbo agir? Cada um, sujeito, olha aqui. Cada um é sujeito no singular. Então, o verbo precisa estar no singular. Eu não poderia falar cada um agem. Então, eu já venho aqui e descarto também. Então, cada um, a maneira que cada um age, cada um age. Serão interpretados e compartilhados por
será interpretado e compartilhado. Vamos verificar aqui. Então, aqui nós já temos, olha aqui, que serão interpretados e compartilhados por ambos. O que vai ser interpretado e compartilhado? Então, vamos ver aqui. Pois os predispõem a um conjunto maior de sinais e mensagens. Então, vou marcar aqui, olha aqui, um conjunto maior de sinais e mensagens que serão interpretados e compartilhados por ambos. Então, quando fala aqui que serão interpretados e compartilhados, nós já vimos que está se referindo a sinais e mensagens. Sinais e mensagens serão interpretados e compartilhados. Agora, eu poderia falar, como vem trazendo aqui, será interpretado e compartilhado? Sim. Então, vai concordar com o quê? Um conjunto maior será interpretado, como aparece lá, e compartilhado. Eu poderia substituir? Sim. Porque serão interpretados e compartilhados está se referindo aqui a sinais e mensagens. Agora, eu poderia falar, um conjunto maior será interpretada. E eu estou dando ênfase ao conjunto maior. E quando eu coloco serão interpretados e compartilhados, estou enfatizando sinais e mensagens. Como eu quero enfatizar conjunto maior, então eu posso substituir, sim. Um conjunto será, vou até colocar aqui, um conjunto será interpretado e compartilhado. Então aqui está correta a alternativa B. Poderia substituir? Sim. São aprendidos por aprendida. Vamos ver aqui. Os diversos modos de comunicação. O que eu falei com vocês? Façam uma pergunta. O que vai ser aprendido? Os diversos modos de comunicação. Então, os diversos modos são aprendidos. Eu poderia falar os diversos modos, eles aprendida? Nada disso. Observe aqui. Então, aqui eu vou descartar também. Porque aqui esse predicativo do sujeito, são aprendidos, está se referindo ao sujeito, os diversos modos de comunicação. O que é aprendido? É a comunicação ou são os diversos modos? Então é importante você compreender também. Olha lá. Quando fala de são aprendidos, está se referindo aos diversos modos. Então, só a alternativa B está correta. A correção gramatical e o sentido do texto seriam mantidos caso os dois pontos empregados no primeiro período do terceiro parágrafo fossem substituídos por vírgula e a esta se seguisse. Então, estes dois pontos que aparecem aqui, eu poderia, observe aqui, eles poderiam ser substituídos por vírgula e a esta se seguisse. Então, eu poderia tirar, resumindo, ficaria correto se eu retirasse os dois pontos, colocasse uma vírgula e alguma coisa depois. Primeiro ponto, importantíssimo você compreender esses dois pontos, qual é a principal função deles, que as bancas mais cobram. É a função explicativa. Pode ser enumerativa? Pode, mas que as bancas mais cobram a função explicativa. Então, observe aqui o que vai falar. O entendimento do contexto relacional é fundamental para uma melhor compreensão da comunicação. Sem a devida consideração do contexto relacional dos interlocutores, não é possível compreender a mensagem. Então, eu já vi que realmente aqui ele vem também para trazer uma ideia de explicação, não é isso? Então, o que a gente vai observar aqui? Se é a ideia de explicação, o porquê ele traz o sentido, a ideia de explicação, traz. Então, aqui nós já observamos que esses dois pontos, o que vem depois dele, vem para explicar algo que foi dito anteriormente. Então, vocábulo mas, aqui já tem uma ideia de oposição, não pode ser. A expressão uma vez que vai trazer uma ideia de causa. A palavra portanto, seguido de vírgula, portanto, vai trazer uma ideia de conclusão. Espero que você tenha anotado aí que a função mais cobrada dos dois pontos pelas bancas é a função explicativa. Então, eu poderia colocar aqui da comunicação, olha aqui, vem falando lá que observe que seriam mantidos caso os dois pontos fossem substituídos por vírgula. Então, primeira coisa, eu colocaria
vírgula aqui, depois eu traria porque e colocaria uma nova vírgula. Estaria correta? É isso lá que fala, seguido de vírgula. Então, vamos por partes, né? Eu já consegui compreender aqui que eu poderia substituir pelo porquê, sim. Agora, e já vem falando, olha aqui, fossem substituídos por vírgula. Então, a primeira vírgula eu já entendi o porquê. Já entendi o porquê de usar porquê também. E a outra vírgula, quando vem falando aqui seguido de vírgula, por quê? Observe aqui. Porque sem a devida consideração do contexto relacional dos interlocutores, não é possível. Aqui você observa, eu tenho de usar duas vírgulas porque vou ter uma adjunta adverbial intercalado. Se eu tenho um trecho intercalado, ele virá separado por vírgula, correto? Então vamos colocar na ordem direta aqui para você compreender. E você observa que aqui já apareceu uma vírgula. Então, se eu deixasse somente essa vírgula, eu não colocasse o porquê e depois dele uma vírgula, eu estaria separando o sujeito do verbo por vírgula. É o que eu chamo de SVC. Não pode separar o sujeito do verbo e nem o verbo do complemento por vírgula. Então, primeira coisa, tem vírgula, tem SPC, ou melhor, SVC. O que é o SVC? Porque você não pode separar por vírgula o sujeito do verbo e nem o verbo do seu complemento. Isso é SVC, memorizou? Não separo por uma vírgula o sujeito do verbo e nem o verbo do complemento. Primeiro vamos observar, você fala assim, gente, para que ter vírgula, né? Daria para ter a língua portuguesa sem vírgula? Não daria. As frases mudariam de sentido. Se o homem soubesse o valor que tem, vírgula, a mulher andaria de 4 à sua procura. Olha o significado que tem. Então, o homem está sendo valorizado. Vou retirar esta vírgula daqui e vou colocar aqui. Observe. Se o homem soubesse o valor que tem a mulher, andaria de 4 à sua procura. Então, neste caso, a mulher está sendo valorizada. Conseguiu compreender? Então, não dá para viver sem a vírgula. Isso é fato. Que as bancas mais trazem também. Elas colocam uma vírgula entre o sujeito e o verbo e entre o verbo e o seu complemento. E não pode. Observe aqui, se eu trouxer esta vírgula, o homem é bom. Aqui eu tenho o sujeito e aqui eu tenho o verbo de ligação. Entre o sujeito e o verbo não pode ter vírgula. Então, o correto fica o quê? O homem é bom. Eu não posso separar também o verbo do seu complemento. Eu creio em você. A vírgula é para respirar. Mentira, não tem nada disso não. Então, se você ler uma frase que não tem vírgula, você não vai respirar? Nada a ver. Então, não pode ter, porque aqui eu tenho o verbo transitivo indireto e aqui eu tenho o complemento. Eu não separo por vírgula o sujeito do verbo e nem o verbo do complemento. SVC. Além de SVC, você já deve ter ouvido falar em suveca. O que é essa suveca? É a ordem direta das frases. Anote aí. Então, a frase ela tem lá o sujeito. Então, vamos pegar aqui. O concursando, sujeito, não é isso? Comprou, verbo. Aí nós temos aqui o complemento. Ele comprou o quê? Um complemento. Então, ele comprou um carro novo. E, por último, eu vou ter o adjunto adverbial. Então, isso é a ordem suveca. Aí você já observou que, mas não está na ordem suveca. Eu já trouxe justamente para você compreender aqui que a ordem direta é sujeito, verbo, complemento, adjunto adverbial. Então, ela ficaria assim. O concursando comprou um carro novo no último ano. O concursando, sujeito, comprou o verbo o quê? Olha o complemento, o objeto direto. Um carro novo e o adjunto adverbial de tempo, no último ano. Se eu inverter essa ordem suveca, aqui você observou que não ficou suveca, ficou o quê? Aqui. Se eu inverter essa ordem aqui, ou seja, se eu deslocar para o início da frase o adjunto adverbial, ou se eu intercalar, como eu coloquei aqui, entre o verbo e o complemento, o adjunto adverbial de longa extensão, ele virá separado por vírgula. Então, esta frase está correta? Sim. Aí você fala, mestre, mas aqui está separando o verbo do complemento por vírgula. Se forem vírgulas, ok. Se forem duas vírgulas, provavelmente está correto. Então, lembre-se disso. Suveca. Inverteu essa ordem suveca, embaralhou as letras, você vai observar
e vai se lembrar de colocar a vírgula. Se eu fizer assim também, no último ano, vírgula, o concursando comprou um carro novo, também usaremos a vírgula, porque adjunto adverbial de longa extensão, ele intercalado, como é o caso, ou deslocado para o início da frase, virá separado por vírgula. Se for de curta extensão, até 2 palavras, pode vir ou não separado por vírgula. Como já lhes disse, observe aqui esta passagem. O entendimento do contexto relacional é fundamental para uma melhor compreensão da comunicação. Porque, sem a devida consideração do contexto relacional dos interlocutores, não é possível compreender a mensagem. Então, eu tenho de usar esta vírgula aqui, que aí ficaria. Porque não é possível compreender a mensagem sem a devida consideração do contexto relacional dos interlocutores. Então, aqui você já observa que esta passagem aqui, ela está intercalada. Se ela vem intercalada, eu vou separá-la por vírgula, como aparece uma vírgula aqui, e aqui também aparece outra. A correção gramatical e as ideias do texto seriam preservadas caso a forma verbal prescindindo fosse substituída por. Então, estaria correto se eu substituísse prescindindo por alguma outra coisa. Aí o que você faz? Tem sinônimo, é importante você primeiro observar o contexto no qual a palavra está inserida e depois se lembrar de quando no seu cotidiano que você usa esta palavra. Prescindindo, aí você vai se lembrar de que isso é imprescindível para mim. Se é algo imprescindível, é algo importante. É imprescindível combater a inflação neste momento de alta dos preços. Imprescindível é algo importante. Agora, se imprescindível é algo importante, prescindível é algo não importante, algo não fundamental, correto? Então, eu já sei, prescindível, algo que não é importante. Prescindindo é algo que não está sendo considerado importante. Algo que você pode, vou colocar aqui, abrir mão. Então, vamos verificar aqui, olha aqui a passagem. Um casal que vive junto há algum tempo, por exemplo, é capaz de reconhecer, mesmo de longe, quando o cônjuge está gostando de uma festa ou quando está incomodado e querendo ir embora. Prescindindo de linguagem oral, são capazes de reconhecer os sinais no outro que expressam opiniões e posicionamentos. Agora foi. Então, quando eu falar prescindindo de linguagem oral, é abrindo mão. Não precisa da linguagem oral. Ele vai reconhecer esses sinais no outro que vão trazer essas ideias. Não precisa de falar, olha, não estou gostando. Mas aí, pelos sinais, o corpo fala, então a gente já sabe que ele vai abrir mão da linguagem oral. Agora sim, já consegui compreender o que é prescindindo. Aqui está falando que ele não precisa da linguagem oral. Abstendo-se, correto, porque abster-se é abrir mão, deixar para lá. Então, ele se absteve do cargo, ele abriu mão do cargo. Valendo-se é porque está utilizando. Dispensando linguagem oral, a gente poderia até deixar também. Ele dispensou. Não abrindo mão também não. Então, aqui, quando fala lá prescindindo-se, eu já vou ver o quê? Prescindindo é quando você abre mão, quando você deixa de lado. Então, dispensando de linguagem oral, aqui já tem a questão da regência. Então, dispensando linguagem oral estaria correto. Mas aqui eu não falo dispensando de linguagem oral, não. Aqui já entrou em xeque a questão da regência. Então, por isso que é importante, Sebrasp, você precisa ter, de fato, olhos delins. Você vai falar assim, prescindindo é o mesmo que dispensar. Dispensar de linguagem oral, ele dispensou da linguagem oral? Não, ele dispensou a linguagem. Então, essa preposição de aqui, de repente, te pegou. Empregado no texto, o vocábulo eólica acentua-se devido à mesma regra de acentuação que determina o emprego do acento na palavra. Primeiro ponto, vamos lá. Eólica. Eólica. Então, aqui eu já consigo identificar o quê? Que ela é uma proparoxítona.
Acentuação, é importante você compreender essas regras, porque as bancas cobram bastante. Então vamos compreender aqui as regras de acentuação. Oxítono é quando a sílaba tônica ou a sílaba forte é a última. Lembre-se de que você começa sempre da direita para a esquerda, já facilitará bastante. Então, olha aqui, cajar, a sílaba tônica é qual? O já você separa em vírgula aqui, você separa em sílaba. Aí você já consegue identificar. Ela é oxítona terminada em A. Eu acentuo as oxítonas terminadas em A, E, O. Não acentuo as oxítonas terminadas em I e U. Não acentuo. Acentuo as oxítonas terminadas em acentuo as oxítonas também terminadas em ens e aquelas terminadas nos ditongos abertos. E e oi. Aí você vai falar, mas e o céu? O céu aqui não é oxítona. Céu é um monossílabo tônico. Então, coloquei aqui justamente para ver se você se lembrava disso. Olha o monossílabo. O que é monossílabo? Uma sílaba. E as paroxítonas são aquelas palavras cuja sílaba tônica é a penúltima. Vamos lá. Panela. Qual que é a sílaba tônica? Panela, panela ou panela? Panela. Então, é a penúltima, aí você já sabe. Ela é uma palavra paroxítona, que é uma palavra paroxítona quando a sílaba tônica é a penúltima. Pode ser acentuada ou não. Táxi tem acento porque ela é uma paroxítona terminada em I e também em U, seguido ou não de S, ok? Olha a panela aqui, ela é o quê? Uma paroxítona terminada em A. Não acentua as paroxítonas terminadas em A, é O. Aí, se você já é esperto, você vai falar, olha, eu acentuo as oxítonas terminadas em A, E, O, e não I, U. Paroxítono é o contrário. Eu acentuo as terminadas em I e U e não acentuo as terminadas em A, E, O. Acentuo as paroxítonas terminadas em R, em L, em X e agora, e hífen. Tem acento ou não tem? Eu acentuo as paroxítonas terminadas em N, não é isso? Quando você observa, vamos colocar aqui, ó, item e itens. E agora, quais têm acento? Qual tem acento? Então, acentua as paroxítonas terminadas em N. Não acentua as paroxítonas terminadas em NS. Aí você olha aqui e fala, mestre, mas olha aqui. Por que próton tem acento? Eu já acentuo as paroxítonas terminadas em on e ons, mas terminada em Ns não. Por isso, hífens não tem acento, itens não tem acento. E item tem acento ou não? Reflita, sim ou não? Eu acho ou eu tenho certeza? Eu tenho certeza que não tem, porque eu não acentuo as paroxítonas terminadas em N, ou em aqui, tanto faz. Ok? Então ficou mais fácil. Ônus, ela é o quê? Uma paroxítona terminada em U, seguida ou não de S, olha aqui. Ímã, também tem acento. Órfãos, fórum, olha aqui, fórum é muito usado. Aí você vai se lembrando das regras. E aqui nós temos as paroxítonas terminadas em ditongo. Essas paroxítonas terminadas em ditongo crescente, olha aqui, ó. História. Não vou entrar no mérito aqui de alguns gramáticos considerarem a palavra história como proparoxítona. Por quê? Porque a proparoxítona momentânea que se fala, por quê? Porque a maioria das bancas, quase todas, consideram como uma paroxítona terminada em ditongo. Olha aqui, série, mágoa, e agora, e Coreia, jiboia, tem acento? Não acentua as paroxítonas, olha aqui, os ditongos E e O das paroxítonas. Aí você vai se lembrar o quê? Esses ditongos abertos E e O nas oxítonas acentua. Nas paroxítonas não acentua mais. Ideia, olha aqui. Ideia, não tem acento. Olha aqui o ditongo aberto. Nas paroxítonas não tem mais acento. Esse é um novo acordo ortográfico. Muita gente acha, então não tem mais acento as palavras? Tem sim. Fique muito atento à regra das paroxítonas terminadas em ditongo crescente. Ditongo crescente é composto por uma semivogal mais uma vogal, ok? Proparoxítona é extremamente fácil, todas são acentuadas, a antepenúltima sílaba é a forte. Pan, mela, última
penúltima e antepenúltima. Então, a antepenúltima oxítona também. Oxítona aqui, ó, oxítona, antepenúltima. Então, ela é uma proparoxítona. Monossílabo tônico, olha ele aqui embaixo. Você viu que eu coloquei aqui em cima só para você se lembrar e fazer essa diferença? Olha aqui, monossílabo, não é isso? São as palavras que possuem uma sílaba. Elas vão ser acentuadas quando terminam em A, aqui seguidos ou não de S. A, E, O, e os ditongos abertos EI, OI e EL, ok? Muito interessante você se lembrar desses ditongos abertos. Então, ditongo vai ser a junção de uma semivogal mais uma vogal ou uma vogal mais uma semivogal. Pás, pés, pós, olha aqui o ditongo aberto EL, o ditongo aberto E e o ditongo aberto OI. Então, os monossílabos tônicos vão ser acentuados. E se eu colocar aqui pi, tem acento? Não, porque são somente os terminados em A, E, O e nos ditongos abertos. Uma síntese interessante, memorize, fique muito atento, independente da banca que você vai fazer prova. Se tem ortografia, vai ter uma questão desse tipo. Compreendido aqui, então, já vi que eólica é uma proparoxítona. Toda proparoxítona é acentuada, então aqui já dá para a gente compreender. Então, aí você já observa, elevará, a sílaba tônica é a última, não é isso? Se a sílaba tônica é a última, ela é uma oxítona, acabei de falar. Carvão, aqui você observa, vão, ela é uma oxítona, aqui não é acento, aqui é um som nasal, til, mas ela é oxítona. Ruído, observe aqui. Vamos voltar aqui para eu marcar somente a sílaba tônica. Ruído, aqui nós temos um caso de hiato. Renovável, aqui a última, penúltima. Então, aqui por eliminação, você já conseguiu resolver a questão. Renovável, paroxítona terminada em L é acentuada. Elevará, eu acentuo as oxítonas terminadas em A e O. Pássaros, que vai gabaritar a questão. Aqui eu tenho uma proparoxítona. Toda proparoxítona é acentuada. Carvão, oxítona, ruído. Aqui eu tenho o caso do hiato, que é quando as vogais ficam em sílabas diferentes. Aí eu acentuo I e U tônicos quando formam hiato. Cada uma das próximas opções apresenta um trecho do texto seguido de uma proposta de reescrita. Resumindo o enunciado, como eu posso reescrever esta palavra de maneira correta, contemplando as regras de colocação pronominal? Então, você observa que tem que ser preservado o sentido e a correção gramatical do texto. Primeiro ponto, você precisa se lembrar de Enéas 4Ps. O que é o Enéas 4Ps? São as palavras atrativas que vão levar à ocorrência da próclise. Observe. Então, agora vamos falar sobre Enéas 4Ps. Isso daqui ajuda bastante na hora de você fazer as questões de concurso. Observe só, primeiro é importante você compreender que próclise é o uso do pronome antes do verbo. Mestre, o que é Enéas 4Ps? São as palavras atrativas, elas vão atrair o pronome oblíquo átono para perto delas e nós teremos, neste caso, o quê? Uma próclise. Por quê? Quando o pronome oblíquo átono vem antes do verbo, eu tenho um caso de próclise. Então, apareceu Enéas 4Ps, você já sabe, é um caso de próclise. Então, o que é Enéas 4Ps? Observe aqui, é a preposição em seguida de verbo no gerúndio. Observe aqui, em se tratando, então aqui eu tenho a preposição em, mais o verbo no gerúndio, você observa que o pronome oblíquo átono veio antes do verbo. Ah, se o pronome vem antes do verbo, então quer dizer que eu tenho um caso de próclise? Perfeito. O homem não se lembrou, observe, N de Enéas, não é isso? Olha aqui, o pronome oblíquo átono veio antes do verbo. Ah, se veio antes do verbo, então eu tenho um caso de próclise? Perfeito. Olha o icônico Enéas aqui. Por que Enéas 4Ps? Ele tinha pouquíssimo tempo de propaganda na TV, candidato à presidência da República, e falava, meu nome é Enéas. Basicamente isso. Daí criei o Enéas 4Ps. As frases exclamativas, faltou o ponto de exclamação aqui,
que Deus o abençoe. Então, o pronome antes do verbo. Advérbio, olha o advérbio sempre aqui. Então, aqui eu tenho o verbo e se eu tenho um advérbio, Enéas 4Ps. Tenho Enéas 4Ps, você já sabe que neste caso o pronome oblíquo átono vem antes do verbo, não é isso? Então, já vou marcar aqui todos os pronomes oblíquos átonos. Então, vamos ver aqui agora. Quando as orações, as conjunções subordinadas, S de Enéas, você já viu Enéas aqui? Então, quando oração subordinada, aí vai atrair o pronome oblíquo átono para antes do verbo, e neste caso eu tenho o que, caro concursando? Um caso de próclise. Quem o fez infeliz? Pronome interrogativo. Agora aparecem aqui os 4Ps de Enéas 4Ps. Pronome interrogativo atrai também o pronome oblíquo átono para antes do verbo. Pronome relativo também, essa é a pessoa que o faz muito feliz, o pronome oblíquo átono antes do verbo. Alguém, pronome indefinido, atrai também aqui o pronome oblíquo átono para antes do verbo. E aqui eu tenho o pronome demonstrativo. Isso me emociona muito. Então, caro concursando, pegou a sua prova, você já vai se lembrar de Enéas 4Ps. São as palavras atrativas que levarão à ocorrência da próclise. Lembre-se também de que a próclise prevalece sobre a mesóclise e a ênclise. Tem próclise? Tem palavra atrativa? É ela que manda. Agora que já compreendeu Enéas 4Ps, observe aqui, o N é de Enéas, não é isso? Palavra negativa, ela atrai o pronome oblíquo átono para perto dela. Aqui está correto, olha aqui. Não se encaixavam. Aqui eu tenho um caso de próclise. Eu poderia escrever não encaixávamos? Não, porque Enéas 4P são palavras atrativas que obrigatoriamente vão levar à ocorrência da próclise. Então, o correto seria aquelas que não se encaixavam. No que se refere à análise textual, sexto parágrafo, no que remete-se à análise textual. Aqui eu poderia usar, olha aqui, no que se refere. Olha aqui, naquilo que se refere. Então, aqui eu tenho novamente eu tenho pela primeira vez um P de Enéas 4Ps. Pronome relativo, atrai o pronome oblíquo átono para perto dele e o pronome virá antes do verbo. Eu tenho um caso obrigatório de próclise. Então, poderia falar no que remete? Não, está errado. Utilizar ambas em conjunto. Eu poderia falar utilizar elas? Não. Os pronomes pessoais do caso reto só podem ser usados como sujeito. Elas utilizam sim. Utilizar elas, não. Aqui o correto seria o quê? Utilizá-las em conjunto. Como complemento, ou seja, depois do verbo ali, complementando o verbo, eu vou usar os pronomes oblíquos átonos. Treinar o algoritmo. Treinar o algoritmo é ele. Eu não poderia falar treinar ele. Então, vou falar o quê? Treiná-lo. Anote aí também. Quando o verbo terminar em R, S ou Z, você vai retirar o R, S ou Z e vai colocar o L. Então, o algoritmo é ele. Como pronome oblíquo átono, eu uso o. Eu não poderia falar treinar o. Então, eu retiro o R e acrescento o L. Olha aqui, treinar. Então, o que eu faço? Eu retiro o R e acrescento o L e coloco o O. Então, treiná-lo. E vou colocar o acento porque aqui é um oxítono. Eu acentuo as oxítonas terminadas em A, E, O. Para reconhecer essas notícias, para reconhecerem-nas, aqui estaria correto também? Observe aqui. Para reconhecer essas notícias. Essas notícias são elas, não é isso? Então, se são elas, eu não vou falar para reconhecer elas. Eu vou falar o quê? Para reconhecê-las, correto? Então, aqui está errado. Reconhecerem-nas eu não poderia, até que aqui, de repente, você falou assim, mas aqui está correto. Se tivesse aparecido aqui, reconhecem essas notícias, aí sim. Porque se termina em M, aí eu falo que é o alfabeto, MN. Se termina em som nasal, se termina em M, aí eu vou usar o N, reconhecerem nas.
Só que aqui não apareceu o M, então não posso colocar aqui. O correto seria reconhecê-las, porque aqui o verbo terminou em R. Então, muita atenção, senão você achava que a alternativa E também estaria correta. No que se refere ao emprego do sinal indicativo de crase, a correção e a coerência do texto seriam mantidas caso se substituísse. Então, questão contemplando crase, caro concursando. Vamos verificar aqui então. Primeiro ponto, eu poderia substituir o ao aparecimento por a aparição? Vou deixar por enquanto. Poderia substituir a repetições por a repetições? Não. Por quê? Crase no singular antes de palavra no plural, nem a pau, Juvenal. Já descarto, nem precisei voltar ao texto. Sob a vigilância, tem crase aqui? Não tem. Olha aqui, e agora, por ante a vigilância, não poderia também usar crase, porque ante a preposição, eu não poderia ter. O que é a crase? A crase é a junção da preposição a mais o artigo definido, feminino a. Se eu colocar crase aqui, eu teria a preposição ante mais a preposição a. Duas preposições juntas, não. Então, o correto seria ante a vigília. A serviço, eu poderia substituir por a serviço? Não. Serviço é palavra no masculino, caro concursando. Descartou. Então, aqui, sem precisar voltar ao texto, alternativa A. Mas eu trouxe a passagem. O uso do rito é paralelo ao aparecimento. É paralelo a alguma coisa. Então, aqui, mais o a de aparição, a aparição. Eu vou fazer o quê? Vou usar crase. Aqui eu tenho a preposição exigida por paralelo, mais o artigo definido feminino a, que vem acompanhando a palavra também feminina, aparição. Então, o uso do rito é paralelo à aparição, como aparece aqui. Não precisava nem de tudo isso, né, mestre? Você já pensou aí? Bastava eu substituir uma no masculino por uma no feminino. Tem ao antes de uma no masculino, terá crase antes de uma no feminino. Então, simples assim. Assinale a opção em que a palavra apresentada está grafada de maneira correta, de acordo com a ortografia oficial da língua portuguesa. Aqui está contemplando hífen, caro concursando. É importante você se lembrar do que eu criei. Os opostos se atraem, os iguais se distanciam. Correto? Então, aqui você vai observar. Primeiro ponto. Se eu tenho aqui, o que é os iguais se distanciam? Quando a palavra terminar, quando o prefixo terminar com uma vogal, a palavra da frente começar com a vogal igual, vamos usar o hífen. Então, anti-inflamatório tem hífen. Os opostos se atraem, os iguais se distanciam. Semicircular, quando o prefixo terminar com vogal, a palavra da frente começar com consoante, semicircular. Tudo junto. Descarto. Ah, mas e se a palavra da frente começar com R ou S? Aqui é o caso de, vou corrigir aqui que eu ia colocar mini saia, mas vou colocar antissocial. Terminou com vogal, palavra da frente começar com R ou S, eu vou dobrar. Antissocial com dois S. Vai e vem, eu não uso mais hífen nas palavras compostas ligadas por preposição. Então, mão de obra tem hífen? Não tem. Vai e vem tem hífen? Não. Exceto se essas palavras compostas ligadas por preposição estiverem se referindo à zoologia ou botânica. Cana-de-açúcar tem hífen? Não tem. Cana-de-açúcar. E agora, pé de moleque não mais tem hífen, porque não está se referindo à zoologia e nem à botânica. Pé de meia também não tem hífen. Opa, será que pé de meia tem hífen? Vou deixar a pergunta para você e me responda. Pé de meia tem hífen ou não? E se tem, por quê? Autoavaliação. Autoavaliação aqui, o que ocorre? Os iguais se distanciam e os opostos se atraem. Quando o prefixo termina com a vogal diferente daquela que a próxima palavra começa, tudo junto. Então, aqui está correto, é o mesmo caso de autoescola. Então, pan-americano com os prefixos pan e circun, nós vamos usar hífen. Pan-americano tem hífen. Sul-americano também tem hífen. Questão bem interessante. Interaja comigo.
Deixe esta resposta para mim. Pé de meia tem hífen ou não? A substituição de afora por salvo manteria a coerência e a correção gramatical do texto. A gente precisa voltar aqui ao texto. Escrever minha coluna de jornal. Afora, salvo, eu poderia falar salvo a falta de energia, no entanto, nenhum sintoma de gripe. Eu posso substituir afora por exceto ou então salvo? Posso sim. Então aqui são palavras sinônimas, está correto. Vai manter a coerência e também a correção gramatical do texto. O vocábulo prenúncio, lá no segundo período do segundo parágrafo, está empregado com o mesmo significado de sinal. Vamos ver. Lembrando que eu destaco a palavra para ficar mais fácil. Seu texto na hora da prova não está destacado. Termômetro marcou 40 graus. Os calafrios eram o sinal de uma doença. Pré é aquilo que vem antes, então viria a anunciar uma doença. É o prenúncio, é o sinal de uma doença. Então, são palavras sinônimas, perfeito. Então, aqui também está correto. No último período do texto, astenia significa tontura. Vamos ver, então, onde está a palavra astenia para a gente já compreender. Será que é isso mesmo? A astenia deixa o corpo avesso aos mínimos esforços. Portanto, você ler toda a passagem, observa aqui. Vamos começar daqui. Ó. Não sei onde aprendi recomendação tão inútil para quem não é monge budista, nem vive nas montanhas do Tibete. Relaxar com o corpo tremendo, feito vara verde. Ele estava com febre alta. As toxinas cravam as garras nos músculos e entorpecem o cérebro. O pensamento fica fragmentado, fugidio em estado de introspecção. A astenia deixa o corpo avesso aos mínimos esforços. Então, essa astenia aqui é uma tontura? Não. Por que não é tontura? Quando você não consegue fazer os mínimos esforços, você está fraco. Então, astenia significa fraqueza. Pelo contexto aqui, você conseguiria identificar. Então, significa tontura? Não. Astenia está relacionada ao ato de estar fraco. Texto para a próxima questão. O desenhar das crianças em cadernos séries. Vamos ver aqui já, de acordo com as ideias, vamos julgar os itens a seguir. Conforme a perspectiva exposta no texto, não há razão para ensinar técnicas de desenho e pintura a crianças com nível de maturidade abaixo dos 10 anos. Há razão ou não há? Então, vamos ver aqui se não há, como fala aqui. No caso de uma criança com menos de 10 anos, entenda-se aqui o nível de maturidade e não a idade, o professor deve preocupar-se principalmente para que ela não seja importunada no seu brincar e nas suas experiências. Ensiná-la não faz sentido, pois nessa idade narcisista ela responde a cada interferência fugindo da realização da atividade. Ou seja, aqui está falando que não deve ser ensinada neste momento essas técnicas de desenho e pinturas. Então, já vi que a primeira está correta. Então, aqui nós vamos marcar a opção correta. Então, o item 3 está correto, item 2 podem estar corretos, 2 e 3 estão certos, não, e todos podem estar certos. Então, aqui já eliminei algumas. Infere-se do texto que, antes dos 10 anos, crianças confundem o mundo exterior com o seu mundo interior. Vamos voltar aqui ao texto. Pois, nessa idade narcisista, ela responde a cada interferência fugindo da realização da atividade. Nesta idade, desenhar e pintar são seus principais meios de expressão. Já a partir dos 10 anos, a criança começa a ficar insatisfeita com seus modos de expressão. O ambiente mais amplo ganha sentido para ela, não mais como aquele que existia em sua fantasia, mas como é na realidade. Só então pode ser instaurado o ensino da forma, que não deve, porém, encobrir a sua espontaneidade expressiva. Então, a partir dos 10 anos, aqui já entra em conflito, vamos dizer isso, essa questão da fantasia
e realidade. Quando eu falo de fantasia e realidade, aqui vai levar ao encontro também que antes dos 10 anos ela ainda não consegue essa distinção, porque aqui no texto está falando a partir dos 10 anos, aí ela já começa a compreender essa questão da fantasia versus realidade, a partir dos 10 anos. Mas antes dos 10 anos, elas vão confundir o exterior com o mundo exterior com o seu mundo interior. Por quê? Só a partir dos 10 anos é que elas vão conseguir identificar essa questão de fantasia e realidade. Mas antes disso, elas não conseguem ter essa distinção. Antes dos 10 anos, elas confundem essa fantasia com realidade. O texto recomenda o ensino de técnicas de desenho, então a 2 está correta, apenas o 1 não. 1 e 2 estão corretos, ou todos estão corretos, e ainda tem essa possibilidade também. Voltando aqui, recomendo o ensino de técnicas de desenho e pintura de modo sistemático e padronizado. As crianças com idade a partir de 10 anos, tem de ensinar mesmo de modo sistemático e padronizado? Acredito que não, mas eu preciso verificar aqui. Mas como é na realidade, e só então pode ser instaurado o ensino da forma que não deve encobrir a sua espontaneidade expressiva. As técnicas de desenho e pintura devem ser apresentadas à criança conforme suas necessidades. Tamanhos, relações entre tamanhos, ritmo, claro, escuro, escultura, cor e o valor de expressão do exagero, da sutileza e da composição. Deve ser apresentada à criança conforme suas necessidades. E aqui está falando que tem que ser de modo sistemático e padronizado. Olha, é padronizado? Não, então está errado, porque lá é de acordo com as necessidades da criança, cada uma no seu tempo. Então não pode ser sistemático, muito menos padronizado. Então somente 1 e 2 estão corretas. Seria gramaticalmente correto suprimir o vocábulo para. Vamos ver se eu poderia. O professor deve preocupar-se principalmente que ela não seja importunada. Não, este para precisa permanecer. Se eu retirar, vai alterar o sentido e também a correção gramatical. Há em encobrir a sua espontaneidade. Vamos ver aqui. Porém, encobrir a sua. Sua é um pronome possessivo. Antes dos pronomes possessivos, o uso do artigo ele é facultativo. Você poderia usar ou não. Então, pode suprimir? Pode. Então, aqui está correto. O a em a ter consciência deles. Vamos ver aqui onde aparece. Com os quais a criança opera são, por natureza, os mesmos da grande arte e levam a criança por si mesma a ter. Se leva, leva alguém a alguma coisa. Essa preposição aqui, ela é em virtude do verbo levar. Eu levei os concursandos à aprovação. Não posso retirar. D. Em as técnicas de desenho. Se é a técnica de alguma coisa. Este D vai ser exigido pelo termo anterior. Em os elementos com os quais a criança opera. Quem opera, opera com alguma coisa. Eu opero com esses elementos. Então, essa preposição com, ela é exigida pelo verbo operar. Poderia ser suprimida? Não poderia. Caso a forma verbal a, terceiro período do segundo parágrafo, fosse substituída por existem, a correção gramatical e o sentido do texto seriam mantidos. Então, vamos ver aqui. No entanto, apesar de sua relevância, ainda há poucos. Olha aqui, eu poderia falar, ainda existem poucos, certinho. O verbo haver é impessoal, mas o verbo existir vai ser flexionado da mesma forma, caro concursado. Existem, olha o que fala aqui, existem poucos estudos existem. Agora, verbo haver, invariável. A substituição da forma verbal tem por tem preservaria a correção gramatical do texto? Resultado global é que pelo menos 2 bilhões de pessoas no mundo não têm acesso. Então, 2 bilhões não tem. Vai preservar a correção gramatical do texto?
errado. Por quê? O que o verbo haver está concordando, ele está no plural, concordando com o sujeito no plural. 2 tem, então aqui estaria errado. Considerando os aspectos linguísticos, julgue o próximo item. No terceiro período do segundo parágrafo, a forma verbal promulgaram poderia ser substituída por promulgou sem prejuízo. Então vamos ver aqui. Os Estados Unidos promulgaram, olha aqui, os Estados Unidos, quando tem nome próprio terminado em S, acompanhado de artigo no plural, o verbo vai para o plural. Os Estados Unidos venceram, os Estados Unidos erraram, os Estados Unidos promulgaram, sem prejuízo nada, com prejuízo. O correto seria os Estados Unidos promulgaram.